Garanhão Negro Parte 4. O ferro e o ouro. Algumas espadas são herdadas. Outras são conquistadas. Blackfire foi ambas. Maelis Blackfire, ao empunhar a espada de seus ancestrais pela primeira vez, a Companhia Dourada era a mais famosa e mais temida companhia mercenária dos Novos Reinos. Fundada por Aegor Rivers, também conhecido como Bittersteel, um bastardo Blackfire que jurara nunca descansar enquanto sua casa não ocupasse o Tronos de Ferro. Por 150 anos, a companhia mantivera a chama da rebelião acesa, esperando o momento certo, o líder certo, o sangue certo. Seus capitães generais haviam sido lendas. Seus soldados, os melhores entre os exilados. Sua palavra, inquebrável. Seu lema, proclamado em voz alta em todas as tavernas de Essos: nosso ouro é forte, nosso aço é verdadeiro, nossa palavra é inquebrável. Mas nenhum deles era Maelis Blackfire. A aproximação de Maelis à fortaleza da Companhia Dourada, nas planícies entre as cidades-estado, foi calculada para causar impacto. Ele não veio como suplicante, nem como mercador comprando espadas. Veio como Khal de 50.000 Dothraki, montado em seu cavalo de guerra, flanqueado por Ago, Rakaro e Jogo. Atrás dele, à distância segura, 4 silhuetas negras cortavam o céu em círculos lentos. Os Wyverns. Os sentinelas da companhia os viram primeiro. Homens endurecidos por décadas de batalhas, que haviam visto de tudo, e ainda assim, ao olhar para o céu, empalideceram. Correram para avisar o capitão-general, Arry Strickland, um homem mais acostumado a contabilizar moedas que a empunhar espadas. Wyverns, ofegou o sentinela. Senhor, há Wyverns no céu. E um exército Dothraki no horizonte. Strickland engoliu em seco. Não era homem de coragem, todos na companhia sabiam disso, embora poucos dissessem em voz alta. Preferia a segurança de tendas bem armadas a campos de batalha. Wyverns. Repetiu, a voz aguda. Isso não é possível. Wyverns não podem ser. Podem, disse uma voz atrás dele. Quando alguém os doma. Strickland virou-se. Um homem alto, de cabelos escuros e olhos cinzentos, estava na entrada de sua tenda. Atrás dele, 3 guerreiros Dothraki observavam com expressões letais. Nenhum dos guardas de Strickland moverá um dedo, estavam todos caídos no chão, vivos, mas imóveis, os árax dos Dothraki pressionados contra suas gargantas. Como entrou aqui? Gaguejou Strickland. Maelis sorriu. Não era um sorriso amigável. Seus homens são bons. Mas meus Wyverns são melhores. E meus companheiros de sangue, ele olhou para a água que limpava sangue da lâmina, são os melhores guerreiros que o mundo já viu. Agora, sente-se, capitão-general. Precisamos conversar. A conversa foi longa. E unilateral. Maelis expôs sua proposta com a clareza de quem está acostumado a comandar. A Companhia Dourada se uniria a ele. Serviria sob seu comando. Cruzaria o mar com seus Dothraki e conquistaria Westeros. Em troca, receberiam terras, títulos e a honra de participar da maior invasão que os 7 reinos haviam visto desde Aegon, o Conquistador. Strickland hesitou. Falou em contratos, em promessas, em juramentos feitos a outros. Maelis ouviu em silêncio. Depois, fez um sinal a Ago. O companheiro de sangue saiu da tenda e voltou minutos depois carregando algo envolto em seda negra. Colocou o objeto diante de Maelis e recuou. Sabe o que é isto? Perguntou Maelis, desvendando o tecido lentamente. Strickland arfou. Era uma espada. Uma espada longa, de lâmina larga e punho ornamentado, com o rubi incrustado no pomo. O aço era escuro, quase negro, e ondulado como fogo congelado. Aço valeriano. Blackfire, sussurrou Strickland. A espada dos reis. A lâmina dos conquistadores. Mas foi perdida, sumiu, não sumiu, interrompeu Maelis, erguendo a espada e sentindo seu peso perfeito. Esteve escondida. Protegida. Esperando. Meu sangue a chamou através dos anos. E quando cheguei a Tirosh, um velho a trouxe até mim. Disse que aguardava desde que meu tio-avô morrera. Disse que sabia que um dia um Blackfire viria buscá-la.
Ele fez a lâmina silvar no ar, cortando a luz da tenda. Agora, Capitão General, vou lhe fazer uma pergunta apenas uma vez. A Companhia Dourada foi fundada para servir aos Blackfyre. Eu sou Maelis Blackfyre, filho de Daera Blackfyre, neto de Daemon Blackfyre, o rei vindicante. Minhas veias correm com o mesmo sangue que correu nas veias de Aegor Rivers. Minhas mãos empunham a mesma espada que ele empunhou. Então lhe pergunto, a quem a Companhia Dourada serve? Strickland olhou para a espada. Olhou para os olhos cinzentos do Cal. Olhou para os Wyverns que planavam lá fora, para os 50.000 guerreiros no horizonte, para o destino que batia à sua porta. Engoliu seco. A Companhia Dourada serve a seu capitão-general, disse, com a voz trêmula. E seu capitão-general, Maelis ergueu uma sobrancelha. Seu capitão-general é quem impunha Blackfyre. Naquela noite, os oficiais da companhia foram convocados. Maelis apresentou-se diante deles, não como Cal, mas como Blackfyre. Mostrou a espada, mostrou a linhagem, mostrou os Wyverns e os guerreiros. E fez a mesma pergunta que fizera a Strickland. Franklin Flovers, um bastardo das marcas com sorriso fácil e lâmina mais fácil ainda, foi o primeiro a ajoelhar-se. Sempre quis ver Westeros de novo, disse ele, com um sorriso. E sempre quis lutar por um rei de verdade. Tô dentro. Caspório, um nortenho de olhos gelados, foi o segundo. Os Stark me expulsaram. Será um prazer voltar com 50.000 Dothraki e 4 Wyverns. Só de imaginar a cara do atual Lord Stark, Tristan Rivers, descendente distante da linhagem Blackfyre, ajoelhou-se em silêncio, lágrimas nos olhos. Meu avô falava de você, disse, a voz embargada. Dizia que um dia um Blackfyre viria. Dizia que a espera valeria a pena. Ele morreu esperando. Mas eu estou aqui. E estou contigo, primo. Um por um, os oficiais da Companhia Dourada ajoelharam-se diante de Maelis Blackfyre. Quando o último se levantou, Maelis ergueu Blackfyre acima da cabeça e a lâmina brilhou à luz das tochas, como se reconhecesse o sangue que a empunhava. Irmãos de exílio, disse ele, em idioma comum, a voz ecoando pela tenda. Irmãos de sangue. A espera acabou. Amanhã começamos os preparativos. Em um mês, cruzamos o mar. Em um ano, sento no trono de ferro. E quando isso acontecer, cada homem aqui terá terras, títulos e a gratidão de um rei que não esquece os que lutaram por ele. Os gritos que se seguiram ecoaram pelas planícies, fazendo os Wyverns agitarem as asas. Naquela noite, sozinho em sua tenda, Maelis contemplou Blackfyre. A espada era mais que uma arma. Era um símbolo. 150 anos de rebeliões fracassadas, de sonhos adiados, de sangue derramado em vão. Tudo aquilo estava ali, na lâmina escura, nos rubis do punho, nas ondulações do aço valeriano. Ele a ergueu, sentiu seu equilíbrio perfeito. Era mais leve que o araque, mais precisa, mais real. Como se tivesse sido feita para suas mãos. Meu avô, murmurou, para a lâmina, para os fantasmas que ela carregava. Meus tios-avós. Todos os Blackfyre que morreram tentando. Eu vou conseguir. Eu vou terminar o que começaram. A lâmina pareceu brilhar em resposta. Ou talvez fosse apenas o reflexo da fogueira. A água entrou sem bater, era seu direito, como companheiro de sangue. O Cal está pensando nos mortos. Maelis sorriu tristemente. O Cal está pensando nos vivos. Nos que virão. No filho que vai nascer. Ago sentou-se ao lado dele, como faziam desde crianças. O filho será forte. Tem bom sangue. Bom pai. Boa mãe. Será um príncipe. Ou uma princesa. E um dia será rei ou rainha de Westeros. Ago ficou em silêncio por um momento. Depois. E o que Ago será, quando isso acontecer? Maelis olhou para o amigo, para o homem que salvara sua vida tantos anos atrás, que sangrara ao seu lado, que nunca duvidara. Ago será o que sempre foi, respondeu. Meu irmão. Meu sangue. O homem que estará ao meu lado quando eu sentar naquele trono. E quando eu morrer, estará ao lado do meu filho. É assim que os companheiros de sangue funcionam, não é? Ago quase sorriu. É assim que funciona.
Ficaram em silêncio, ouvindo os wyverns roncarem lá fora, os guerreiros cantarem ao redor das fogueiras, o vento soprar das planícies infinitas. Vésteros, disse Iago, finalmente, experimentando a palavra estranha. Dizem que é frio. Dizem. Dizem que tem pedras grandes. Montes de pedras. Homens de ferro. Tem. Dizem que os cavalos são pequenos lá. Fracos. Maelis riu, uma risada baixa, genuína. Dizem muitas coisas. Vamos ver o que é verdade quando chegarmos. Ago levantou-se, esticando os músculos. Ago vai dormir agora. Amanhã tem muito o que fazer. Muito o que matar. Sempre tem. Quando Ago saiu, Maelis ficou mais um tempo contemplando Blackfire. Depois, guardou-a com cuidado e deitou-se nas peles. Fechou os olhos e sonhou com tronos de espadas. Na manhã seguinte, Maelis convocou os capitães da Companhia Dourada e os líderes de seu Calazar para uma reunião conjunta. Era a primeira vez que Dothraki e Westerosi sentavam-se juntos como aliados, e a tensão era palpável. Nossos guerreiros não entendem o mar, explicou Hakaro, em seu idioma comum limitado. Dizem que espíritos maus vivem na água. Que quem cruza morre. Os homens da companhia cruzaram o mar muitas vezes, respondeu Tristan Rivers, educadamente. Podemos ensinar. Mostrar que o mar é apenas água. Muita água, mas apenas água. Hakaro franziu o seno, mas não argumentou. Os Wyverns, interveio Franklin Flovers, com seu sotaque das marcas. Como vão cruzar? Eles não podem voar tão longe. Precisam de terra para descansar. Mas eles já pensaram nisso. Vamos de navio. Construímos plataformas nos conveses. Eles se acostumam. Dormem a maior parte do caminho. A droga do alquimista ajuda. E quando chegarmos? Perguntou Caspório. Qual é o plano? Desembarcamos e marchamos para Porto Real. Mas ele sacudiu a cabeça. Westeros é grande. Tem muitos exércitos. Muitas casas. Muitas alianças. Não podemos enfrentar todos de uma vez. Precisamos de aliados. Aliados? Franklin arqueou a sobrancelha. Quem vai se aliar a um exército Dothraki? Os Westerosi temem os Dothraki quase tanto quanto temem a morte. Mas ele sorriu. Os Westerosi temem muitas coisas. Mas temem mais ainda perder. Quando virem o tamanho do meu exército, quando virem os Wyverns, quando virem que tenho Blackfire e o sangue dos Targaryen na minha esposa, alguns vão se curvar. Outros vão lutar. Os que lutarem, morrem. Os que se curvarem, vivem. É assim que funciona. Os capitães entreolharam-se. A lógica era simples. Brutal. Dothraki. Mas funcionava. E aonde desembarcamos? Perguntou Tristan Rivers. Maelis apontou para o mapa estendido na mesa. Aqui. Ponta Tempestade. Terras dos Baratheon. O rei Robert está gordo e bêbado em Porto Real, mas o irmão dele, Stannis, é perigoso. Se tomarmos Ponta Tempestade, temos uma fortaleza. Uma base. Depois, marchamos para o norte. Por que norte? Franklin franziu o senho. Porto Real é mais perto. Porque no norte tem gelo. E no gelo, cavalos não andam bem. Mas no sul, no verão, nas planícies, Maelis sorriu, um sorriso predador. Nas planícies, os Dothraki são invencíveis. O silêncio que se seguiu foi de compreensão. E de medo. As semanas seguintes foram de preparação frenética. Navios foram comprados, ou tomados, em Pentos, Mirityrosh. 200 embarcações, grandes e pequenas, para transportar 50.000 guerreiros, 100.000 cavalos, 4 wyverns e toda a logística de um exército em movimento. Os mercadores reclamaram dos preços, mas eles pagou em ouro e promessas. Os capitães reclamaram dos wyverns, mas eles explicou que as criaturas estavam drogadas e dormiram a maior parte da viagem. Os marinheiros reclamaram dos Dothraki. Mas eles disse que os Dothraki tinham ordens de não matar ninguém antes de chegar a Westeros. Depois de chegar, acrescentou, com um sorriso, podem matar à vontade. Ago, Hakaro e Jogo supervisionavam o embarque dos guerreiros.
Tristan Rivers coordenava a logística com os capitães dos navios. Franklin Flovers treinava os soldados da companhia para lutar ao lado dos Dothraki, uma tarefa quase impossível, dadas as diferenças de tática e cultura. Eles não usam armaduras, reclamou Franklin, depois de um treino especialmente caótico. Como é que vamos formar linha de batalha com homens que correm-nos para cima do inimigo? Não vão formar linha, respondeu Maelis, pacientemente. Os Dothraki atacam pelos flancos. Pela retaguarda. Enquanto a companhia segura a frente, eles cercam. É assim que se ganha. Franklin coçou a cabeça, pensativo. Nunca lutei assim. Vai aprender. A notícia da aliança espalhou-se como fogo. Os espiões de Westeros, sempre presentes nas cidades-estado, enviaram corvos para Porto Real. O rei Robert, bêbado como de costume, teria rosnado algo sobre matar todos os selvagens. Jon Arryn, a mão do rei, convocou reuniões de emergência. Tywin Lannister, em Rocher do Casterly, teria apenas sorrido e dito: que venham. Os leões não temem cavalos. Mas a notícia mais importante chegou a Vaes Dothraki. Daenerys recebeu o mensageiro de Maelis com o coração acelerado. Leu a carta, escrita em Valyriano, com a caligrafia ainda imperfeita do marido, e sentiu lágrimas nos olhos. Minha lua, dizia a carta. A Companhia Dourada é nossa. Blackfyre está em minhas mãos. Dentro de um mês, cruzamos o mar. Dentro de um ano, nosso filho terá um reino. Cuida de você. Cuida do nosso pequeno cavalo. Teu sol e estrelas volta para ti. Espera por mim. Dany apertou a carta contra o peito, sentindo o bebê mexer-se em seu ventre. Seu pai, murmurou, para a criança, seu pai vai conquistar o mundo para você. E quando você nascer, será o garanhão que monta o mundo. Lá fora, o vento soprava de oeste. Trazendo promessas. Trazendo guerra. Trazendo o fogo e o sangue que os Blackfyre esperavam há 150 anos. Fim da parte 4.